do Espírito Santo, que nos leva a amar as pessoas e aceitá-las como elas são. Irmãos, tem muita gente que tem dificuldade de aceitar o outro. Muita dificuldade. A gente pode até ter dificuldade de conviver muito de perto, mas a gente não pode deixar de aceitar as pessoas, né? A gente precisa aceitá-las, saber que ninguém é perfeito. Às vezes você espera muito dos outros, mas você não oferece muito. Às vezes a gente quer só que as pessoas nos dê tudo que a gente precisa, mas na hora que você precisa doar de si mesmo para o outro, você não doa. Você quer uma palavra mansa do seu esposo, mas você não tem uma palavra mansa. Então como que ele vai retribuir isso? Façais vós, primeiro. Então, aquilo que você está falando, aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós temos que fazer, né? Porque senão a gente não vai ter quem faça por nós. A pessoa que se sente assim, muito individualista, que dá conta de resolver suas coisas, que não gosta, de às vezes nem precisar de ninguém, não recorre a ninguém, ela acaba se tornando uma pessoa mais fria e mais isolada, né? Enquanto que aquele que busca refúgio, que busca ajuda, que está sempre, ele acaba a gente tendo mais intimidade e compartilha mais. Então esse óleo, irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Ele lubrifica também os nossos relacionamentos, fazendo com que a convivência seja saudável. O óleo do Espírito, irmãos, faz a gente ter uma convivência no lar, Principalmente, eu falo no lar, irmãos, porque nós estamos no encontro de mulheres. A maioria são até casadas, mas mesmo aquelas que não são, tem o seu lar, tem os seus irmãos, tem sua família, tem seus filhos. Então, esse lugar chamado lar é o lugar mais difícil de sermos crentes. O lugar mais fácil que tem de ser crente é na igreja. Eu sempre falo isso. É o lugar mais fácil que tem, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem bem, A gente vem para a igreja alegre. Nem sempre, mas geralmente quando a gente vem, a gente está bem. Tu não está lidando com um problema exatamente, já está ali. Você está no meio de pessoas que também estão do mesmo jeito, que vieram para adorar a Deus. Então você é um lugar bom de ser crente, é na igreja, é fácil, Agora, difícil, irmãos, é ser crente dentro da sua casa, dentro da minha casa, Que às vezes a gente escorrega, a gente acha que os outros a gente tem que tratar muito bem, mas dentro da sua casa você não precisa mais fazer isso. Você pode, falar com o seu filho de qualquer maneira, você pode falar qualquer palavra, você pode falar para o seu marido se você quiser. Tem gente que fala, irmãos, a hora que vê já foi. E aí, para recolher os pedaços é difícil. Então, dentro do nosso lar é um lugar difícil, por isso que a gente tem que vigiar-nos. Dentro do nosso lar é um lugar que nós precisamos mais ter vigilância. Porque a Bíblia fala de uma mulher, na palavra de Deus, que ela vai ganhar o seu esposo sem palavras. Ela vai ganhar o seu esposo para Jesus com o seu testemunho. Ela não precisa pregar muito. Ela não precisa ficar falando para ele que é certo e que é errado, mas o seu testemunho vai falar muito mais alto do que as suas palavras. Então, quando esse homem vê uma mulher que agora, mesmo que ela seja nova convertida ou não, ela começa a ter atitudes diferentes. Antes ela batia boca, e era palavra cruzada para cá e para lá, como espada, jogando, um na cara do outro, os seus erros, seus pecados, suas dificuldades. Agora ela passa a ter mansidão, ela passa a crer primeiro no Senhor Jesus para poder orar para aquele esposo se converter. Então ela passa a semear coisas boas para poder colher mais tarde. E aí o seu esposo, vendo a sua atitude, ele vai fazer o quê? Ele vai acreditar nesse evangelho, irmãos. Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele não é feito só de palavras.
Ele é para viver. A palavra de Deus não é para ler, é para viver. Se nós só lermos, a Bíblia fala, não sejais somente, né, leitores, mas praticantes dessa palavra. Então o efeito dessa palavra, ela só traz efeito quando nós vivemos essa palavra. Não adianta a gente só estar na igreja, ir e vir, e não viver a palavra de Deus. Ela não vai ter o efeito que você quer, que eu quero. Né? Mas no dia que eu colocar ela em prática, se você fizer um propósito com o Senhor, de colocar a palavra de Deus em prática dentro do seu lar, você vai ver a diferença. Porque aí você vai verificar que você não está sendo só leitor, mas praticante. E Deus tem propósito nessas coisas, né? Deus recebe esses propósitos. Então, amados, é uma coisa para nós pensarmos. Vamos falar do batom para os nossos lábios. Olha, o batom espiritual é o louvor. Né? Amém. Oh, glória, né? Aleluia. É o nosso louvor. Salmo 34:1 nos recomenda usá-lo constantemente, né? Então vamos louvar o Senhor sempre. Evitemos essas palavras negativas, muita murmuração. Irmãos, eu sei que mulher tem os TPM da vida, né? Que todo mundo, acho que não é todo mundo, mas tem muita gente que tem, e é difícil controlar às vezes. Mas a murmuração, ela é um pecado ruim, né? A Bíblia fala que os judeus, né, os israelitas que saíram lá do Egito para a terra prometida por causa das suas murmurações. Deus não permitiu que eles entrassem. Então eles começaram a murmurar. Ai, mas essa vida está ruim demais. Ai, mas esse salário não dá para nada. Meu Deus, olha, esse negócio é ruim demais. Meu marido não tem jeito. E aí, minha irmã vai assim, parece que está rezando uma novena. E então, o que nós temos que fazer, né? Mudar as nossas palavras, né? Eu sempre falo, é difícil? É, mas é pela fé no Senhor Jesus. Pela fé no Senhor, nós podemos mudar as nossas palavras, profetizar bênção dentro do meu lar. Ainda que eu não veja hoje nem amanhã, mas vai fazer o efeito necessário. Porque a palavra que ela é semeada, ela não voltará vazia, diz o Senhor. Ela não voltará vazia, ela vai voltar e vai fazer o seu efeito. Mas é necessário esperarmos o tempo da colheita. A Bíblia, ela fala que tudo tem um tempo. Nós temos o tempo de semear, mas tem o tempo de colher. Mas para colher tem que semear. E tem que esperar um pouco. Não é rapidinho, você não planta hoje, amanhã você vai lá e quer o fruto. Você tem que esperar o tempo. Né? E o tempo de Deus, ele requer de nós essas coisas que nós precisamos semear. Então, esse batom para os nossos lábios, ao invés de murmuração, vamos louvar, né? Tem até um hino na harpa que fala, né? Em vez de murmurar, cante, né? Cante louvores ao Senhor. Se você estiver triste, lá, aborrecido, eu vou lembrar disso também, viu, irmãos? Eu vou falar, Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu vou começar a louvar o hino, porque aí o Espírito Santo vai refrigerando, né, nossa alma. Daqui a pouco a ira se foi. E daqui a pouco eu estou bem. Porque, irmão, se a gente der lugar à ira, a gente cada dia está mais. Cada momento você der lugar à ira, a cada instante aquilo vai crescendo como uma bola de neve. E é dificilmente não causar algum estrago. Não só em você, mas nos outros. Na gente também. Porque a pessoa, quando está irada, ela está a ponto de explodir. E qualquer um que chegar, o que chegar primeiro é aquele que vai levar. Então, irmãos, vamos trocar, né, a nossa murmuração pelo louvor ao Senhor. Algo que glorifica a Deus. Pense que coisa linda. A nossa maquiagem não é um processo mais eficaz de embelezar do que a face alegre. Nada fica mais bonito do que uma pessoa feliz, né?
Você pode estar ali produzindo, mas se você estiver triste, até o seu olhar cai, né? É um negócio sério, porque não dá certo. Não funciona. É verdade, o coração alegre formoseia o rosto, Provérbios 15:13, né? Então, É verdade. o brilho, né? O tempo que passamos com Deus dá brilho à nossa vida. O brilho do Espírito Santo, Moisés, quando subiu no monte, né, para fazer aquela quarentena lá na presença de Deus, ele voltou com seu rosto resplandecente, a ponto das pessoas não poderem olhar para ele, porque ele passou em oração muitos dias, 40 dias e 40 noites. Então, o brilho do Senhor, ele está em nós quando nós buscamos a Deus. Daí para ela. O creme para as nossas mãos, né? Vamos falar, né? O que nós vamos colocar nas nossas mãos? Olha, as mãos adornadas com serviço ao próximo. Obrigada. Não é da natura, não. Não é. Não compra também, né? Não é um creme que compra. Mas são as mãos adornadas para o serviço do nosso próximo e para Deus. Né? Quando nós fazemos algo, as nossas mãos, elas produzem o nosso trabalho, né? Elas constroem, elas ajudam, elas sustentam, né? Elas ajudam aqueles que estão caídos a se levantar. Isso é coisa linda, né? Para o Senhor. E os nossos pés, irmãos, como é que tem que estar? A Bíblia fala que nossos pés têm que calçar o Evangelho da paz, né? Então, nossos pés andam por caminhos certos, né? Por caminhos que glorificam a Deus. Pés formosos, que levam as boas notícias e as boas de salvação. Olha, irmãos, tem pessoas que gostam de dar má notícia. Eu não gosto, não. Não gosto, não, irmão. Quando acontece uma coisa ruim, eles saem espalhando, não gosto. É muito ruim, assim, né? Às vezes você dá uma má notícia porque precisa, mas o que é bom não. Se você puder escolher entre não dar notícia, você prefere, eu acho. Então, vamos, né, falar coisas boas, vamos levar coisas boas, né? Nossos pés têm que andar, né? Anunciando as boas novas de salvação e as boas notícias. O nosso traje, alta postura, é o ateliê do Senhor. Olha bem. Apresenta um traje de espírito manso e suave. Essa é a única forma bíblica para conquistar um esposo para Cristo. Um coração aquebrantado, um espírito manso e suave. Esse é aquilo que Deus realmente nos recomenda para que nós alcancemos, principalmente os nossos, dentro do nosso lar. O perfume de grife do Senhor é Cristo. A Bíblia fala, né, que o cheiro de Cristo, né, tem que estar em nós, né, na igreja, tem que estar na nossa vida. O bom perfume do Senhor tem que estar conosco. É bem diferente das francesas, né, daquelas essências francesas que a gente põe, amanhã você tomou banho ou suou, né, daqui a pouco já saiu, né? Dura um pouquinho, né? Tem uns perfumes que são maravilhosos, né? Igual o que eu ganhei esses dias. Eunice me deu. É maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu amo ele. É, muito bom. Então, a etiqueta social do Senhor. Irmãos, é engraçado, né? Que a etiqueta social, estava lendo isso aqui, vendo assim. Tem pessoas que fazem curso para saber se comportar em ambientes, né? E comer do jeito certo, a etiqueta, né? Assim, com muita educação e tudo. Mas se nós tivermos o amor de Cristo, nós podemos nos comportar bem em qualquer lugar. Já percebeu? Pode ser uma pessoa simples, mas se ela for uma pessoa que tem o amor do Senhor, ela vai saber se comportar em qualquer lugar. Porque quem tem o amor, a Bíblia fala, o amor não suspeita mal, o amor não fala, né, suporta, tudo crê. Enfim, faz tanta coisa, né? Então nós precisamos ter um amor. Sem ele, nada disso tem valor. Aleluias.
Eu vou passando assim mais rapidinho, irmãos, porque nós já vamos encerrando. Então, amados, vamos buscar do Senhor essas qualidades, né? Para nosso enfeite interior, principalmente. E quando o nosso interior está bom, o nosso exterior também fica bom, né? Porque quando a gente está bem, o povo do mundo fala de bem com a vida, né? A gente fala de bem com Jesus, porque quando a gente está bem com o Senhor e bem com o nosso próximo, nós estamos maravilhosamente bem. Ainda que tenhamos um monte de problema para resolver, mas as coisas do mundo vão se resolvendo, né? Então nós temos que ter essa postura, né? De estar orando pelos nossos filhos, pela nossa casa, dando bom exemplo, né? Pelos nossos ser servo do Senhor, que venha glorificar a Deus, né? Ser amiga, eu tinha colocado aqui de ser amiga, porque nós estamos aqui, né, em irmandade, né? Nós estamos numa igreja que nós somos irmãos, né? Uma família. E nós precisamos ser amigas. Meu marido sempre fala assim que eu defendo minhas amigas de unha e dente. Eu vou até rasgar. Se falar mal, o negócio pega. Não pode falar mal de ninguém. Porque eu defendo, sabe? Então eu tenho uma amiga muito estimada, assim, que de vez em quando, às vezes alguém quer falar, mas eu falo, pode parar. Ela é uma bênção. Verdade. Então, amados, vamos colocar de pé, vamos